Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física no componente Movimento e Ação. Estamos discutindo, vendo algumas possibilidades de atividades em relação aos esportes que a gente viu na unidade passada e hoje a gente vai começar uma unidade nova. A gente trabalhar um conteúdo novo, um conteúdo bastante legal e eu acredito que vocês vão gostar muito. E qual seria, professor, o conteúdo novo que a gente vai aprender nessas aulas que vêm aí pela frente? Então, nós vamos começar a trabalhar agora dentro do universo dos jogos e brincadeiras. Isso mesmo, então a gente vai aprender várias coisas em relação ao que é jogo, ao que é brinquedo, ao que é brincadeira, e aí a gente vai ter desafios bastante legais para a gente realizar durante as nossas aulas. Então eu espero que vocês curtam bastante o conteúdo que vem aí pela frente e participem sempre dos nossos desafios, tá certo, gente? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre essa introdução dos jogos e brincadeiras, onde a gente vai falar um pouquinho do conceito do que é jogo, do conceito do que é brinquedo, do conceito que é brincadeira e vamos explorar um pouquinho algumas possibilidades de brincadeiras no mundo. Isso mesmo, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco o que é jogo. E aí, você sabe o que é jogo? Já chegaram para você perguntando assim, tá, mas jogar é brincar, tá, mas o que seria jogo para você? O que seria brincadeira? E você ia dizer, jogo e brincadeira é a mesma coisa. E então a gente vai observar a partir de agora que não é a mesma coisa, mesmo ambos sendo utilizados no nosso momento de lazer, no nosso momento de diversão, ok? Então, começando primeiramente o que é jogo. O jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura de um jogador e regras que podem ser para um ambiente restrito ou livre. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que todo jogo tem sempre a figura de uma pessoa que joga, e aí a gente vai chamar essa pessoa de jogador. Outra coisa, todo jogo possui regras. Tem pessoas que dizem que jogos não possuem regras. Não, ele possui regras, mas essas regras elas vão poder ser adaptadas, vão poder ser modificadas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então vamos pensar, a gente está brincando com o jogo pega-pega. E aí o jogo vai ficando monótono. E então todo mundo decide modificar a regra do pega-pega. E a gente coloca que é um pega congelou. Se eu pegar a pessoa, ela tem que ficar congelada. Então a gente não tem essa questão de poder mudar as nossas regras. E a gente também tem esse poder de criar novas regras, certo? Não as regras que já existem, mas outras regras. Geralmente, os jogos possuem poucas regras e essas tendem a ser simples. Sua presença é importante em vários aspectos. Entre elas, a regra define o início e o fim do jogo. Então, por isso, gente, que é importante que no jogo tenha regra. Para que a gente entenda que a regra vai dar o início de parte do jogo, certo? E ela também vai favorecer o final. Isso vai ser quando? Quando a gente determina alguém que ganhou e alguém que perdeu. Isso para finalizar o jogo e começar uma nova partida. Tá certo? E lembrar disso, é o que eu coloquei aqui bem destacado para vocês. Possui regras flexíveis. Isso mesmo. Regras que podem ser modificadas de acordo sempre com a necessidade de quem está praticando. Ok, gente? E aí a gente já parte para a próxima pergunta. O que é brincadeira? Professor, e brincadeira não é a mesma coisa de jogo? Não. Eu já falei logo no comecinho que jogo e brincadeira são coisas diferentes, certo? Então, o que seria, professor, a brincadeira? Vamos entender. A brincadeira é a ação de brincar, de entreter e distrair. Pode ser uma brincadeira recreativa, como brincar de esconde-esconde, ou um gracejo, ou um trocadilho, ou insinuações. É uma forma de jogo livremente estruturada, que inclui a encenação, a substituição de objetos e o comportamento não literal. Então vamos entender tudo isso. Na verdade, a brincadeira
é algo que acontece normalmente. Isso vai ser relativo a tudo aquilo que nós imaginamos. Isso mesmo. Porque a brincadeira ela pode acontecer com algum objeto, seja ele um brinquedo, ou a brincadeira pode ser uma piada que a gente solta, ou a brincadeira pode ser uma forma de falar com o outro. Então a brincadeira ela surge em diversos contextos, tá certo? Então a brincadeira ela parte do imaginário do ser humano. Então sempre quando a gente está brincando a gente imagina algo. Então, professor, dê um exemplo para a gente entender como é essa brincadeira. Vamos pensar. De repente, você ganha uma caixa de papelão bem grande. E aí, você vai brincar com ela de quê? Então, a gente vai pensar diversas coisas. A gente pode transformar aquela caixa numa casinha ou num castelo. Pode transformar ela num foguete. Pode transformar ela num túnel. E aí você constrói a sua própria brincadeira porque você está imaginando aquilo. E a brincadeira ela não tem uma regra que vai dizer você tem que fazer isso. Ela é algo mais livre, certo? Então, ela possibilita que a gente realize ações da nossa criatividade. Então, a brincadeira ela consegue explorar isso, ela consegue explorar a nossa criatividade. Vamos pensar uma outra brincadeira? Por exemplo, as meninas costumam brincar muito de quê? De mãe e filha com a sua boneca. Então ela imagina uma história, né, de que aquela boneca é a filha dela, que ela tem que dar banho, que ela tem que alimentar, certo? Outra coisa, a brincadeira de casinha em si, ela também cria uma questão de uma historinha ali, onde você vai pensar que ali é a sua casa, você tem que fazer comida para alguém, você tem que varrer, certo? Então, para que a gente entenda isso, que parte de uma questão da imaginação. Vamos pensar uma outra possibilidade? Os meninos gostam muito de brincar com aqueles bonecos de super-herói, não é verdade? E aí, vocês imaginam o quê? Um super-herói dentro de uma aventura que você criou, e aí ele tem que combater o mal, ele tem que salvar a cidade de algo. Então, também é uma história que você cria. Então, essa brincadeira em si, ela cria essa possibilidade da gente criar, certo? Então, pensar nisso. O jogo, ele possui regras. A gente pode mudar as regras, mas a brincadeira não tem algo que limite a gente. Nós podemos usar várias coisas, certo? Desde que a gente use sempre a nossa imaginação e a nossa criatividade, ok? E aí a gente vai para a nossa terceira pergunta. E o que será a nossa terceira pergunta? Eu já falei de brincadeira, eu já falei de jogo, e aí a gente agora vem para a pergunta principal. O que é o brinquedo? O brinquedo é algo que encanta todo mundo, não é verdade? E aí sempre tem aquela questão do meu brinquedo favorito, né? Do brinquedo que realiza uma ação para todo mundo, não é um brinquedo só individual, certo? Mas o que seria realmente o brinquedo? O brinquedo é um objeto ou uma atividade lúdica, voltada única para fazer com que haja um momento de lazer. Então, o brinquedo é algo concreto, é algo que eu posso pegar, certo? E o brinquedo ele é fruto de uma criatividade. Alguém imaginou algo e criou aquele objeto que vai trazer prazer e alegria para todo mundo nos momentos de ludicidade, tá certo? E o brinquedo está associado simplesmente às crianças, que também usa por vezes para descrever objetos da mesma finalidade e voltados para os adultos. Então, os brinquedos em si, eles são utilizados como forma da gente projetar o que a nossa imaginação nos traz, certo? Vamos pegar um exemplo de um brinquedo. Por exemplo, a pipa. Todo mundo aqui gosta de soltar pipa, não é verdade? Então, a pipa, ela foi criada com que objetivo? Os seres humanos não conseguem voar, a gente não tem asa, mas aí a gente projeta na nossa mente o desejo de voar na pipa e ela alcança uma grande altitude lá em cima. E aí, quanto mais alto, mais aí a gente se sente mais
feliz, mais satisfeito dentro da brincadeira, não é verdade? Então, pensar essas questões relacionadas ao brinquedo. Cada brinquedo, ele também tem uma questão de um sentimento que cada um coloca nele, certo? Tem pessoas que gostam mais de bola, tem pessoas que gostam mais de boneca, tem pessoas que gostam mais de carrinho, tem pessoas que gostam mais de videogame e por aí vai. Então, é algo que tem que trazer sempre alegria e prazer nos nossos momentos livres, tá certo? Então, pensar isso, que o brinquedo, ele é algo que a gente pode pegar, tá certo? É algo que vai ser utilizado na brincadeira ou no jogo. E aí no final de tudo, vejam que o jogo, o brinquedo e a brincadeira, mesmo eles tendo algo diferente, mas no final eles são sempre utilizados de forma para que se interajam, certo? Então, sempre vai haver interação entre o jogo, o brinquedo e a brincadeira, ok? E aí, dentro dessa perspectiva, quando a gente fala de jogo, não existe apenas um tipo de jogo, existem muitos tipos de jogos. E eu trouxe aqui o nome de alguns tipos de jogos, certo? Mas vejam, não é o nome de uma brincadeira ou de um jogo qualquer. Eu estou trazendo aqui os grupos de cada tipo de jogo. Lembra na aula de esportes que a gente falou que cada esporte está dentro de uma casinha? Isso mesmo. Os jogos também estão, cada um dentro de uma casinha. Exemplos deles, nós temos os jogos populares, que também são conhecidos como jogos de rua, tá certo? Os jogos cooperativos, que são aqueles jogos em que as pessoas elas vão ter sempre essa relação de ajudar o outro, de ajudar a sua própria equipe. Os jogos competitivos, como o próprio nome já diz, são aqueles jogos em que vai ter a figura do ganhador e do perdedor, e aí tem aquela questão da competição ou individual ou em equipes. Os jogos de salão, também são conhecidos como jogos de tabuleiro, são aqueles jogos que a gente pode realizar em ambientes fechados, que a gente pode fazer em dupla ou em grupo. Um exemplo, dominó, a gente tem a dama, o xadrez, tá certo? Os jogos eletrônicos, esses daí são os que estão em alta no momento, não é verdade? São os jogos que a gente utiliza ou um computador, ou a gente joga no celular, ou joga no tablet, não é verdade? Ou a gente joga no próprio videogame que instala na televisão. Os jogos teatrais, que são jogos que a gente utiliza sempre a questão da nossa interpretação. Um exemplo desses jogos teatrais nós temos o quê? As mímicas, tá certo? Os jogos sensoriais são jogos que a gente utiliza os sentidos do nosso corpo. Seja uma atividade que a gente precise tocar em algo, ou seja uma atividade que a gente precise sentir o cheiro ou o sabor das coisas, certo? Então, essas brincadeiras elas vão estar sempre interligadas com as necessidades de cada ser humano, ok? E temos também os jogos desportivos. E o que seriam esses jogos desportivos? São aqueles jogos em que as pessoas utilizam dos esportes para um momento de lazer, para um momento de diversão. E muitas das vezes esses jogos desportivos são utilizados para que a gente consiga aprender alguma habilidade esportiva, tá certo? Então, para que a gente observe como os jogos são tão importantes e eles perpassam tantas coisas assim na nossa vida, como a gente observou agora, como cada um deles nos representa, tá certo? E aí, nessa perspectiva, a gente entende que jogar e brincar traz muitos benefícios para a nossa vida. Como? O brincar, ele melhora o bem-estar cognitivo, físico, social e emocional de crianças e jovens. Através das brincadeiras, as crianças aprendem sobre o mundo e sobre si mesmas. Eles também aprendem habilidades que precisam para estudar, trabalhar e se relacionar, como a confiança. Então, queridos alunos, vejam como é tão importante também vocês brincarem, vocês terem esse momento, porque o brincar também faz com que a gente aprenda coisas novas. Lembra quando eu falei dos tipos de jogos? Os jogos cooperativos. Nós aprendemos o quê? A cooperar, a ajudar o outro, não é verdade? Quando a gente vê os jogos sensoriais, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos como funcionam os sentidos do nosso corpo, não é verdade? E por aí vai.
E também a brincadeira vai trazer com que a gente consiga ter uma maior interação entre as pessoas, e essa interação também vai proporcionar o quê? Na vida de cada um? A confiança, certo? Então a gente vai aprender a confiar no outro dentro das nossas ações, e a gente vai aprender a ter momentos de socialização maior com os outros, ok? E ainda sobre esses benefícios, a gente pode listar que as brincadeiras e os jogos, eles melhoram a nossa expressão verbal e corporal, a nossa criatividade, a nossa afetividade. Brincar traz principalmente felicidade, tá certo? Desenvolve vocês como um todo, traz autoconhecimento e também traz resignação e superação sobre todas as práticas que estão sendo realizadas, ok? E aí, vamos pensar agora. O professor falou bastante de jogo, de brincadeira, de brinquedo, mas como é que estão espalhadas essas brincadeiras no mundo? Como as crianças no mundo elas brincam? E eu acho tão importante a gente saber disso, porque a gente observa que a brincadeira é algo que, dependendo da realidade de cada um, de algum objeto, de algum brinquedo, ela vai ser totalmente diferente. Ela vai explorar essa ação de diversão. Então, como será que brincam as crianças pelo mundo? Como será que são os brinquedos que elas utilizam? E como são as suas realidades? Então, diante disso, vamos conhecer alguns lugares do mundo de como as crianças brincam. Claro que não são todos, que se fosse todos a gente ia passar bastante tempo aqui observando, mas alguns em específico. Então, começando pela Indonésia, certo? Observem que as crianças elas podem brincar em relação ao espaço natural, em relação à natureza em que eles presenciam, em que eles estão envolvidos ali. Então a gente observa ali que tem os meninos brincando ali com um boi, e do outro lado os meninos brincando aí numa cachoeira, perto de uma represa, certo? Então vejam que legal, a brincadeira ela não tem necessariamente um brinquedo, mas aí são as forças da natureza que impulsionam esse momento de diversão. Aqui a gente pode observar duas imagens na Rússia, certo? Um garotinho brincando aí de pesca, tá certo? E o outro brincando de correr aí no campo, de forma livre. Então, é uma ação de brincadeira? É uma forma de se divertir? Certo? Na Índia, a gente já pode observar aqui que já tem uma outra diferença. Por exemplo, os meninos ali estão brincando com um carrinho de rolimã, tá certo? Onde eles estão descendo aí uma ladeira no seu carrinho. No outra imagem a gente já pode observar que é os meninos aí jogando um pozinho colorido, certo? Dentro de algum festival. Então, para que a gente comece a observar isso, que as ações que são realizadas, certo? Vai também estar relacionada com os momentos da sua vida, certo? Com as passagens, com as festividades, ok? Na Etiópia, a gente observa que essa brincadeira dos meninos, que é a brincadeira com perna de pau, tá certo? Tem um objeto? Tem. Mas aí quem cria a ação da brincadeira são eles, porque eles vão imaginar uma história para essa brincadeira, tá certo? Em Gana, os meninos estão brincando de quê? Com a caixa. Mas essa caixa, eles imaginam que ela é o quê nesse momento? É uma bola para eles. Tá certo? Então tem essa questão de imaginar aquele objeto ali para aquele momento, para que a ação aconteça, tá certo? Na Itália, a gente já observa aqui os meninos brincando com uma bolha de sabão gigante. Isso é uma brincadeira aí num espaço aí aberto na rua, tá certo? E no Brasil a gente também observa algumas brincadeiras, como pular corda, gangorra. Tá, professor, mas essas são brincadeiras que representam cada país, cada lugar? Não, são apenas alguns exemplos de brincadeiras. Como eu falei, existem diversas formas de brincar, ok? Então, o brincar é algo que supre o ócio, que é o tempo livre, e é a partir dessa ação que a gente percebe o mundo em suas diversas esferas. Não existe brincadeira ou jogo melhor, pois cada um é fruto das nossas necessidades
e são símbolos que identificam sempre a nossa cultura, ok? Então, só para a gente finalizar, a gente observar aqui as crianças com seus brinquedos em específico, certo? Então aqui no Haiti a gente vê um menino brincando com carrinho, no Quênia um brincando com um ursinho de pelúcia, na China nós temos a menina ali com vários brinquedos, na Tailândia uma menina com um brinquedo relacionado à música e por aí vai. Na Itália, brincadeira já no meio rural, a gente observa pazinha, carro de mão. Já que a gente observa nos Estados Unidos essa garotinha com vários tacos de beisebol, tá certo? No Líbano, o garotinho com seu carrinho. Na Zâmbia, essa menina ela já gosta de brincar com vários tipos de óculos escuros, tá certo? E aí, como desafio da semana, eu vou colocar para vocês da seguinte forma. Vocês vão fazer uma listagem das suas brincadeiras favoritas e uma outra listagem dos seus brinquedos favoritos, tá certo? Então o desafio da semana é vocês fazerem isso, separar tanto as brincadeiras quanto os seus brinquedos favoritos. E como reflexão, eu deixo para vocês que a criatividade é a inteligência e a inteligência se divertindo. Então, sempre a gente pensar nisso, que no momento de diversão também vai estar inserida a criatividade, certo? E aí só cria quem imagina, tá certo? E aí eu espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês participem do desafio. Um beijo para vocês e até a próxima.